Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Hoje nós refletiremos em cima dos versículos 1 a 9. Mas inicialmente eu quero ler com você o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então, o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vamos orar? Senhor, se não for o teu toque nessa noite, nenhum de nós aqui pode ouvir a tua voz. Se não for a atuação do teu Santo Espírito, será impossível para nós encontrarmos repouso na tua palavra. Por isso a nossa oração, Deus, é que seja o Senhor a nos conduzir, seja o Senhor a nos direcionar, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se porque o Dia das Mães está chegando, mas quando eu olho para esse texto, quando eu li esse texto essa semana, eu me lembrei da minha mãe. Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí eu fico pensando, se a minha mãe fosse mãe de Abraão. Você vai onde? Com quem? Que hora você volta? Quanto custa? E o tempo? Vai estar frio? Tem que levar blusa? Não tem que levar blusa? Vai estar calor? Não vai estar calor? Tem dinheiro? Você vai sozinho? Vai ter torcida organizada? Não. Você não vai deixar meu filho sozinho, né? E quem que o senhor pensa que é para ir saindo assim, chamando meu filho e mandando ele sair para um lugar para o outro? Sexta-feira deu um temporal aqui em Tupã, né? Ventou muito. E eu estava à tarde lá na nossa sede ali na Caingangues, atendendo pessoas, durante aquele barulho todo. E quando eu pego o meu celular, tem chamada perdida de quem? Mas eu sabia, eu tinha plena convicção de que era isso. E eu liguei para ela depois: Mãe, não, filho, é que deu um temporal, está tudo bem aí. Eu liguei na sua casa, liguei aí, para ver se está tudo bem. Eu não sei se essa é só uma característica de mãe. Eu não sei não, eu tenho plena convicção de que essa não é só uma característica de mãe. Essa é uma característica minha e sua também. Porque todos nós queremos ter o controle. Todos nós queremos caminhar por certezas. Todos nós queremos um terreno seguro para nos estabelecer. Isso é meu e seu. Eu me lembro quando pequeno, e se você tem irmão, você sabe disso, a maior briga dentro de casa é pelo controle remoto. É para ver quem vai ter o controle da situação. É para ver quem vai poder determinar os canais. Lá em casa não era só a briga pelo controle remoto, a briga também era pelo controle número 1 do videogame, porque o videogame tem 2 controles, então a gente brigava para ver quem ficaria com o controle número 1, porque nós somos assim, nós queremos ter o domínio, nós queremos ser donos do nosso próprio tempo. Quem determina as coisas, aquilo que eu faço, por onde eu vou, como eu faço, sou eu. E quando nós pensamos no nosso relacionamento para com Deus, isso é um grande problema. Porque como nós vimos aqui, através das músicas, através do texto mencionado, a fé não é isso.
Fé é se lançar diante da presença de Deus. Fé é se lançar diante da vontade de Deus. Ter fé é caminhar entendendo que o controle da sua vida não é seu. O controle da sua vida é do Senhor. A fé é o combate ao ser humano que quer depender só de si. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos encontramos com Deus, nós entendemos então que nós nunca tivemos o controle. Nós entendemos então que nós nunca pudemos ter o domínio. E que só há domínio e controle quando nos rendemos ao Senhor. Hoje, nós estamos começando uma nova série de reflexões, de conversas aqui, a partir da palavra de Deus, com o tema superação, ou superação. Superação, porque nós queremos com vocês enxergar na Bíblia a superação de Deus na história humana, na minha e na sua vida. E nós queremos pensar também como essa superação gera implicações de superação para nós. Como essa superação de Deus nos leva aos nossos limites. Hoje eu quero pensar com você sobre a superação da incredulidade, sobre a superação da falta de fé. Tudo começa em Gênesis capítulo 1, com a superação de Deus na história humana. Quando Deus decide criar céus e terra, e quando Deus cria o homem, você e eu, para pleno relacionamento com Ele. Foi assim no começo. Deus nos criou para pleno relacionamento com Ele, com a seguinte responsabilidade: espelhar e espalhar a sua glória por todo canto. Nós temos um chamado primário, que é para resplandecer o caráter de Deus a todo o povo. E a superação de Deus foi essa: uma ação sobrenatural, uma ação inigualável, mas uma ação que, quando é dada a liberdade a nós não fazemos um bom uso dela. É em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, o pecado entra no mundo, o pecado entra na vida de uma pessoa, o pecado entra na vida de um casal, o pecado entra no casamento. É em Gênesis capítulo 4, o pecado entrando não só na vida do casamento, mas o pecado entrando na vida dos filhos, de toda a família. É Caim que mata Abel. É em Gênesis capítulo 6, quando isso não se prende só a uma família, mas quando o pecado toma conta de toda a existência humana. E diz Gênesis capítulo 6, de que quando Deus olha para a humanidade, Ele vê que tudo que essa humanidade pensa e faz é tendencioso para o mal. Dilúvio, fim, ou recomeço. Recomeço que tem a superação de Deus em dar de novo à humanidade a possibilidade de vida com Ele. Mas aí Gênesis capítulo 11, nós temos Babel. O homem respondendo à superação de Deus, querendo tornar o seu nome famoso, querendo ser grande, a preocupação do homem em ser grande. Essa é a história de Gênesis capítulo 1 a capítulo 11. Deus superagindo na história humana e o homem respondendo com pecado. É então que Deus decide chamar para si um povo. Deus decide, 2500 anos se passam, de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 11. E então no capítulo 12, Deus, porque a história a palavra final da história é redenção, Ele decide vir a nós. Ele separa uma família. Toda família precisa começar com uma pessoa. Deus separa um homem que por meio da sua família, Ele poderia abençoar todas as nações da terra. Esse homem se chama Abraão. Esse homem foi o primeiro homem que Deus chamou da nação que depois se tornaria a nação de Israel. E a sua história está em Gênesis capítulo 12,
dos versículos 1 a 9 hoje, parte da história dele nós vamos ver. Mas pensar a história de Abraão, olhar o relato bíblico da história de Abraão, é olhar para a superação de Deus por meio das suas promessas. Olha comigo para Gênesis capítulo 11, versículo 10. Gênesis capítulo 11, versículo 10. Diz assim o texto bíblico: este é o registro da descendência de Sem. E aí vem uma coisa que quando a gente para olhar na Bíblia, a gente nunca gosta, que é a tal da genealogia, da árvore genealógica. Quando nós paramos em árvores genealógicas na Bíblia, nós logo pulamos e continuamos lendo outra coisa. Mas isso tudo é muito importante. Gênesis capítulo 11, versículo 10 é muito importante. Porque Gênesis capítulo 11, versículo 10, está mostrando que Deus é fiel à sua promessa. Lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, quando o homem e mulher comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus faz uma promessa de que por meio do descendente da mulher, Ele abençoaria o mundo, Ele traria restauração para o mundo. E esse descendente da mulher tem nome em Gênesis capítulo 3, é Jesus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 5, nós vemos genealogia. E nós vemos a partir da descendência de Adão, Sete, um dos seus filhos, e toda a sua história de sucessores. Quando chegamos em Gênesis capítulo 11, versículo 10, nós vemos a história da descendência de Sem. Quem era Sem? Sem era da descendência, era filho de Noé. E Noé era da descendência de Sete. E Sete era filho de Adão e Eva. O que Deus está querendo nos ensinar no capítulo 11, versículo 10 de Gênesis, é que Ele se lembra da sua promessa. E se Ele disse que por meio do descendente da mulher viria um homem que abençoaria todas as nações da terra, esse homem pertence à genealogia de Abraão. Olhe comigo para o versículo 11, 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Versículo 29. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Para aí. Estudar a história de Abraão é, desde a sua genealogia, estudar a história do Deus fiel às suas promessas. Deus que chama Abraão e faz promessas a ele. Olha comigo para o versículo 2 e 3 do capítulo 12. Abraão, eu estou chamando ele aqui de Abraão porque é mais fácil, a gente está mais acostumado. Você sabe que Deus muda o nome de Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 4. Abraão significa pai de multidões. Gênesis 12, 2. Eu vou fazer de você um grande povo, Abraão. Eu tenho promessas para você. Vou fazer de você um grande povo. E eu vou te abençoar. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abraão, eu tenho uma promessa para você. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus tem uma promessa para Abraão, com 3 ênfases: terra, família e herança. Que promessa é essa de terra que Deus tem para Abraão? A promessa de terra é a promessa que Deus daria a Abraão e os seus descendentes, Canaã. Canaã era a cidade que Deus daria ao povo, a região que Deus daria ao povo. Canaã, mais tarde, quando a nação de Israel se estabelece, vai ter por capital Jerusalém.
Canaã, Jerusalém, essa terra que Deus promete a Abraão, é a terra onde acontece toda a história praticamente do Antigo Testamento. Quando nós vemos os reis de Israel, quando nós vemos a nação se voltando para Jerusalém, a construção do templo, Saul, Davi, Salomão, tudo acontece por ali. Promessa de terra. Deus olha para Abraão e promete para ele uma família. Que família é essa que Deus promete para Abraão? Você e eu. Deus promete para Abraão, você e eu, todos os povos da terra que se voltassem por fé em Jesus, o Messias que viria. A gente sabe na história da Bíblia que o povo de Israel, a família que Abraão é pai, falha, mas Deus não falha. Se Deus prometeu a Abraão que por meio da sua descendência ele abençoaria todas as nações da terra, Jesus é descendente de Abraão, é o judeu perfeito, ele vem a esse mundo, ele morre naquela cruz, ele ressuscita, e hoje todas as famílias da terra podem ser abençoadas se voltarem para Jesus. Essa é a promessa de família que Deus faz para Abraão. Deus promete para Abraão herança. Que herança? Herança de salvação eterna, herança de abrigo para sua alma eterno, herança de que um dia Abraão não sentiria mais dor, herança de que um dia Abraão não teria mais fome, herança de que um dia Abraão não sentiria mais tristeza, herança de salvação eterna, de redenção. Agora imagina se eu chegasse para você e dissesse que eu vou te dar tudo isso. Seria até que fácil eu convencer você de que você tem que me seguir, né? Pois é, gente, isso tudo que eu disse para você sobre terra, família e herança, Abraão não sabia de nada disso. Abraão não sabia, isso tudo nós sabemos pelo desenrolar da história. Isso tudo nós sabemos porque estamos aqui hoje e temos a Bíblia inteira nas nossas mãos. Abraão não sabia de nada disso. A única coisa que Abraão sabia quando ele foi chamado por Deus é de que ele teria que sair da terra que ele vivia para uma terra que ele desconhecia. A única coisa que Abraão sabia é que ele teria que deixar a família que ele tinha por uma família que ele não poderia ter, porque a sua esposa era estéril. Sarai não poderia ter filhos. Abraão tinha 75 anos, era um homem avançado em idade. Que família é essa que você está prometendo me dar, Deus? A única coisa que Abraão sabia é de que ele tinha uma herança material. Era um homem com grana. O seu pai ia deixar dinheiro para ele. Abraão já tinha idade para aposentadoria. Abraão era um homem aposentado. E ele de repente é chamado para uma herança invisível. Uma herança que ele não sabe qual é. Que herança é essa que o Senhor promete que vai me dar? Ele não conhece a terra a qual ele é chamado, ele não conhece a família que ele receberá, ele nem mesmo imagina ver possibilidades, ele não conhece a herança que Deus promete a ele. Só para você ter ideia, a terra que Abraão vivia, quando recebeu o seu chamado, Atos capítulo 7, versículo 2 nos ensina isso. Abraão, quando recebeu o seu chamado, ele vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era um centro pagão, populoso e rico, que ficava no sul da Mesopotâmia. Ur dos Caldeus tinha um negócio chamado zigurate. O que era um zigurate? Zigurate era um templo, tipo aquelas pirâmides do Egito que a gente já viu em algum lugar. Zigurate era um templo enorme, em que a mitologia egípcia dizia que era o lugar de morada dos deuses. No zigurate de Ur dos Caldeus, eles adoravam o deus da lua. Ur dos Caldeus era um lugar estável para se viver. Ur dos Caldeus era um lugar de boa economia. Era um lugar que não tem nada a ver assim com o Brasil. E você, na época de crise, seria desesperadamente louco para ter uma cidadania europeia e ir para lá. Ur dos Caldeus era um contexto economicamente muito estável, tipo a Europa, tipo os Estados Unidos é hoje. A família que Abraão tinha
era uma família pagã. Quando eu li o versículo 29 do capítulo 11, você viu que eu disse Sarai e Milca. Milca era cunhada de Abraão e Sarai era esposa de Abraão. Sarai e Milca são nomes culturalmente egípcios. Sarai, por exemplo, significa princesa do Deus da lua. E Milca significa rainha do Deus da lua. O que nos indica que a família de Abraão era uma família que cultuava o Deus da lua. Se você tiver oportunidade, eu não fiz isso, eu pesquisei essa semana isso. O Talmud, que é um escrito judeu, uma coletânea de livros judaicos, ele fala um pouquinho sobre o relacionamento de Terá, pai de Abraão, com Abraão. É uma lenda judaica. E ele diz que Terá exigia que Abraão fosse alguém que adorasse o Deus Lua. Inclusive eles vão contar uma história de que um dia o pai de Abraão leva ele para uma sala com 12 ídolos, faz com que ele se prostre, mas ele não se prostra, e ele diz que ele tem um chamado do Deus vivo, enfim. Abraão, como eu disse, era um homem rico, com herança. Alguém que já talvez fosse aposentado, alguém que tinha uma boa aposentadoria. E quando Deus chega para ele, Deus diz: sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, é isso que significa, deixa a tua herança, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E aí a gente lê o versículo 4, e o versículo 4 nos diz, que Abraão olhou para Deus e disse, ah não Deus, eu não vou com o Senhor não, é muito duvidoso tudo isso. Abraão diz isso? Não. Abraão, diz o texto bíblico, partiu, versículo 4 do capítulo 12. Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. A fé que Abraão depositou em Deus não era apenas uma fé confessional de boca, não era apenas uma fé de Senhor, então é o seguinte, o Senhor está me chamando para uma terra que eu não conheço, para uma família que eu não conheço, o Senhor está prometendo uma herança que eu desconheço, eu tenho tudo, eu estou estável, eu estou num lugar bom, eu tenho uma família que tem estrutura religiosa, eu tenho herança, o Senhor está me chamando para um lugar, Senhor, eu vou. Diz o texto que Abraão partiu. E quando a gente pensa em Abraão partiu, a gente pensa em fé com ação. A gente pensa em fé em movimento. A gente pensa em alguém que não está parado. É alguém que entendeu que Deus agora tem uma jornada para ele, e agora eu prossigo essa jornada com esse Deus que quer se relacionar comigo. É assim na nossa história de vida. Pare para pensar a minha e a sua história de vida. Um dia nós estamos lá, na falsa sensação de que somos estáveis, de que estamos vivendo um equilíbrio. É aí então que Deus parece que fala com a gente. A gente escuta o Evangelho, a gente ouve falar de Jesus, e quando a gente ouve falar de Jesus, a gente escuta toda a mensagem da redenção, a gente começa a entender que a nossa terra não é aqui, e que Deus está nos chamando para uma outra terra, uma terra em que eu vou viver com Ele a eternidade. Quando eu me converto a Jesus, eu começo a entender que a minha família, ela não era aquilo que eu estava pensando, ela não era uma família perfeita e especial como eu entendia. A minha família é uma família que precisa de Jesus, a minha família é uma família que precisa se converter a Jesus, e precisa romper com qualquer coisa que não aproxime a minha família de Deus. Quando eu me converto a Jesus, eu começo a entender que o que importa não é o quanto eu tenho, o que importa não é a minha conta bancária, o que importa é o meu tesouro que está lá no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corromper. E então Deus nos chama para uma jornada, a vida cristã. Uma jornada onde Ele nos tira da ideia de que a nossa terra é aqui, de que a resposta para a nossa família está aqui, de que a nossa herança não está aqui. E então nós somos chamados a partir. Partir não no sentido geográfico, porque muitos de nós continuam onde estamos,
mas partir para uma caminhada de relacionamento com Deus. É por isso que a gente tende a ser incrédulo. É por isso que a gente tende a não entender tudo isso. Porque Deus está nos chamando para uma terra que nós não vemos, Deus está operando na nossa família coisas invisíveis e está prometendo para nós herança que nós não podemos pegar. Mas nós por fé partimos, nós por fé andamos, nós por fé estamos em movimento. A superação da incredulidade nos faz agir. A superação da incredulidade nos leva ao posicionamento dentro da nossa família. Olha comigo o versículo 5. Abraão, quando foi, ele levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá eles chegaram. Sabe o que esse texto ensina para nós? Que Abraão rompeu com seus familiares, mas com aqueles que são da sua casa, aqueles que ele tinha influência, aqueles que estavam sobre a sua responsabilidade. Ele influenciou e disse: vocês vão tudo comigo. Eu agora conheci um Deus. Eu agora me voltei para um Deus. Esse Deus, Ele me chama para uma caminhada de fé. Ele me tira de onde eu estou, Ele me ama, Ele me chama para uma jornada. E vocês vão tudo comigo. Vocês vão tudo comigo. Sarai, prepara aí a nossa mala, prepara aí a roupa, põe casaco, eu não sei onde isso tudo vai levar, mas nós vamos andar com Deus. A gente viu que o irmão de Abraão morre, e o seu sobrinho fica. Abraão fala: você vai comigo, Ló, vem comigo, bora para uma jornada que Deus está nos chamando, se voltem para o Senhor vocês também, se arrependam vocês também, e vamos andar tudo junto, vocês meus funcionários, vamos todo mundo. E nós vemos a iniciativa de Abraão de influenciar aqueles que estão perto dele. Com a nossa vida também é assim. Quando Deus nos chama para essa caminhada de fé, quando Deus nos chama para essa renúncia de vida e jornada com Ele, Ele nos chama e convida ao posicionamento na sociedade que nós vivemos. Ele nos chama ao posicionamento dentro da nossa família. E como eu disse que, por causa do Dia das Mães, eu lembro muito da minha mãe, eu também me lembrei da minha mãe nesse momento. Eu me lembrei quando a minha mãe se converteu. E ninguém em casa era crente. Ninguém em casa conhecia Deus. Nós vivíamos em Ur dos Caldeus, adorando o Deus da lua. Claro que não era o Deus da lua, mas era um Deus tão parecido com o Deus da lua, que não podia fazer nada. Não estávamos nem aí para Deus, relacionamento com Ele. Quando de repente minha mãe chega em casa e diz que encontrou Jesus, e que conhece o Evangelho, e de que agora ela é de Jesus. A minha mãe não tinha sobre a sua família toda a autoridade e poder que Abraão tinha sobre a sua família. Abraão talvez podia chegar e dizer o seguinte: ó, agora aqui, ó, senta aí, tá, todo mundo para a igreja, senta aí, banco de trás, senta ali, banco da frente, põe o cinto de segurança, vem cá, pega a motoca, leva, fez cocô, limpa lá na igreja, vamos, vai todo mundo para a igreja. Minha mãe não tinha essa influência. Minha mãe, quando chegou no meu pai, ele disse: você pode até ir, mas me deixa quietinho aqui, não mexe comigo não. Eu me lembro a primeira vez que minha mãe me convidou para ir para a igreja. Eu disse: se o pai não vai, eu também não vou. É fácil, né? Joga para o pai. Eu não vou não. Pai, ela está querendo que eu vá para a igreja, ó. E eu me lembro que a minha mãe, ela se posicionou. Não com briga, não com escândalos e gritaria. A minha mãe se posicionou com a sua vida. Eu via, eu não podia deixar de ouvir o seu testemunho e o seu comportamento nos mínimos detalhes, apontando para uma caminhada de um Deus que ela dizia que parecia que estava indo para outra terra, parecia que tinha outra referência para a nossa família e parecia que estava em busca de outra herança. Eu via minha mãe perseverando muitas noites de madrugada enquanto eu levantava para ir no banheiro ou em oração, de joelhos pela nossa família.
E Deus usou a vida da minha mãe. E hoje eu estou aqui. E minha família toda está aqui também. Porque ela entendeu que uma caminhada de fé é uma caminhada de posicionamento. Minha mãe é um vaso de barro, ela é pecadora como você e eu. Mas é alguém que numa jornada de fé se dispôs a posicionamento. E Deus usou a sua vida para influenciar toda a sua família. Deus pode usar a sua vida também. Ok, a superação da incredulidade nos leva à ação, nos leva a posicionamento e nos leva também a lugares difíceis. Leia comigo o versículo 6 do capítulo 12. Diz o texto bíblico que Abraão, ele chega em Canaã, tá bom, com todos os da sua casa. Diz que Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O que isso quer dizer para nós? A gente não entende muito bem. Ah, tá bom, Abraão partiu, agiu, se posicionou e foi para um lugar. Pois é, Deus o conduziu até um campo cananeu. Esse lugar do carvalho de Moré, os teólogos vão dizer que era um santuário cananeu, um santuário pagão. Em Juízes, nós vamos encontrar essa região chamando Carvalho dos Adivinhadores. Os cananeus tinham o costume de mexer com feitiçaria, com adivinhação. E quando Abraão se dispõe com a sua família, com os da sua casa, a andar por fé, Abraão se depara num lugar idólatra, Abraão se depara num lugar em que não parece que é aquilo que Deus tem para ele, Abraão se depara com Siquém, um lugar de pessoas que eram inóspitas, pessoas que eram más, pessoas que eram agressivas com de outra cultura. Assim eram os cananeus. E Abraão está ali em Siquém. E eu imagino que Abraão olha para Deus, isso aqui eu estou inventando, tá bom? Porque eu estou imaginando, porque eu estou me colocando no lugar de Abraão. E eu imagino que Abraão olha para Deus e fala assim: Senhor, e aí? O Senhor me chamou para essa jornada, eu me dispus, eu por fé estou com o Senhor, eu estou me posicionando na minha família, na sociedade, e o Senhor me traz para Siquém, o Senhor me traz para esse lugar de angústia, medo, de perseguição. Eu estou sozinho, eu não trouxe exércitos, eu deixei tudo, eu renunciei tudo, e o Senhor me traz para um lugar como esse. Eu acho que Deus quer ensinar para Abraão que nessa jornada de fé, nós não estamos imunes a tribulações e fracassos. Desculpe, dificuldades. Mas aí olha o que acontece no versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão, e o Senhor disse: Abraão, é para a tua descendência que eu vou dar essa terra. Aí Abraão está lá, talvez quieto, amargurado, porque Deus mandou ele para um lugar que parecia não fazer sentido, ou ele estava bravo, ou ele estava acuado, e aí o texto bíblico diz que Deus apareceu para ele, e diz: Abraão, olha para mim, meu filho, foi eu que te chamei, eu que te trouxe aqui, eu tenho promessas para você, meu filho, e eu estou aqui para dizer que é essa terra que eu vou dar para você. Aí sabe o que Abraão faz? Olha a continuação da leitura do versículo 7. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Sabe o que significa construir um altar? Significa um lugar de oração. Significa um lugar de conforto de Deus, significa um lugar de consciência da minha fraqueza e do meu pecado. Por que a nossa vida também é assim? Um dia Deus nos chama para por fé caminhar com Ele,
Nós dizemos não para um monte de coisa, nós renunciamos um monte de coisa, mas não é uma situação de muitos nãos. Nós olhamos para aquilo que Deus promete a nós, nós estamos numa jornada de fé, nós estamos numa caminhada de certeza daquilo que nós não vemos, de prova daquilo que nós não esperamos. Nós renunciamos, nós nos posicionamos, a nossa família vem conosco, Deus toca o coração dos nossos familiares, mas de repente vem uma doença, de repente vem problemas, eu estou com o meu casamento arruinado, eu estou com os meus filhos perdidos, o meu emprego não faz sentido, o meu patrão me persegue, eu vivo dias difíceis, o meu país está em queda economicamente falando, tudo é crise e situação. Senhor, foi o Senhor que me chamou e o Senhor me traz para um lugar como esse. Não faz sentido, Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou caminhando por fé, e porque caminho por fé, tenho só passado por tribulações. Mas aí Deus aparece para nós. Ele não aparece, talvez como apareceu para Abraão, porque me parece que ele apareceu para Abraão fisicamente, não com toda a sua glória, mas me parece que ele apareceu, não fisicamente, desculpe, visivelmente. Mas com Deus também é assim. Conosco também é assim. Quando nós estamos naquela situação difícil, nosso casamento em ruínas, a situação do emprego difícil, a doença pegando, chove no seu piquenique, você então escuta a voz de Deus por meio da sua palavra. Você escuta a voz de Deus no silêncio da oração. Você se põe de joelhos e Deus fala para você: meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. E esse aparecer de Deus não é um aparecer de, eu estava lá preocupado com outra coisa, eu então me lembrei de você e vim correndo e apareci. Não, é de perceber Deus. Eu estava aqui com você, eu estou aqui com você o tempo todo, eu estou vendo o que você está passando, eu estou aqui, filho meu, eu estou aqui, eu tenho promessas para você. Essa é a vida cristã. Uma jornada que no meio da nossa situação difícil muitas vezes, Deus se mostra pronto em nos ouvir, em nos abençoar, e Ele diz: lembre-se, você não é daqui, a resposta para a tua família não está aqui, a tua herança não é desse mundo. E aí o que nós fazemos? Nós nos prostramos diante de Deus em adoração. Nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nós entregamos a nossa vida como um altar diante de Deus. Nós entregamos a nossa vida como culto a Deus. E nós dizemos: Senhor, não importa o que eu estou passando, eu estou com o Senhor, e com o Senhor eu quero sempre estar. Ontem eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Eu presenciei o velório do pai do André. O André é um jovem adulto da nossa igreja. O pai do André faleceu na madrugada de sábado. O pai do André não era crente. E na noite anterior à sua morte, o André e o seu irmão Ricardo foram na UTI e com muita ousadia pregaram o evangelho para o seu pai. E diz que o pai do André, com respiração difícil, numa situação difícil, à beira da morte, o André dizia: pai, o senhor quer esse Jesus, pai? Ele pode salvar o senhor agora, pai. Ele pode livrar o senhor. E diz que o pai dele dizia: eu quero. E o pai dele se voltou para Jesus. O André passou por um vale em Siquém, muito difícil. Quem já perdeu o pai talvez saiba entender o que o André passou e está passando. Mas foi muito legal, porque no culto fúnebre do pai do André, sabe quem pregou para a gente? O André. E sabe o que ele disse? Eu estou aqui para falar de um Deus que consola o nosso coração e a nossa vida. E Ele quer usar isso que está acontecendo comigo para consolar você também. Você pode se voltar para Jesus. Sabe o que eu entendo? É crente em tempo difícil, é crente em vales que nós não entendemos, em lugares obscuros, olhando para Jesus, entendendo: filho, eu estou aqui, prega, filho, eu estou aqui, anuncia, filho, eu estou aqui, persevera. E foi lindo ver o André pregando o evangelho naquele momento. Porque Deus mostra que está com a gente.
Porque Deus mostra que cuida da gente. E o versículo 8 diz que dali Abraão prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste de Ai a leste. Armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. A vida cristã é assim. Ela nos coloca em caminhos que muitas vezes não entendemos. E estar a oeste de Betel é estar diante de um campo frutífero. Estar a leste Ai é ter um campo em que Ai era traduzido como ruínas. A vida cristã nos coloca constantemente em bifurcações, em situações, estradas escuras, sombrias, estradas que são difíceis, mas Deus sempre aparece para nós e nos permite adorá-lo a todo tempo. Porque o Salmo 23 diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Deus está lá no céu descansando, Ele está comigo e está com você. A caminhada que Deus nos chama é uma caminhada de fé. De fé. Entender a superação de Deus na nossa vida é superar a falta de fé. E você só pode fazer isso com Jesus Cristo. Está difícil para você hoje? Você precisa de fé. Você precisa se lembrar de onde você saiu, para onde você está indo, quem está com você, quem prometeu coisas a você. Eu não sei onde você está hoje. Talvez você esteja hoje em Ur dos Caldeus, se perguntando por que eu nasci nesse lar, por que é tudo assim, por que a minha vida está difícil, por que eu não consigo nada. E hoje Deus está querendo falar com você, está dizendo: se volta para mim, deixa a sua terra, deixa a sua cultura pagã, deixa os seus tesouros nesse mundo e vem para mim, larga tudo, eu te farei pescador de homens. Eu quero que você se volte para Jesus, reconheça que você é um pecador, se converta a esse Deus e eu tenho vida para você. Talvez você hoje esteja em Ur dos Caldeus, e Deus está hoje falando com você: vem para mim, meu filho, se volte para mim, assuma um compromisso comigo. Talvez hoje você esteja dentro da sua casa, chamando o povo para uma jornada de fé. Só você é crente, mas o seu testemunho dentro de casa é uma desgraça só. E Deus hoje está dizendo para você: se posiciona, se levanta, influencia. Não desista da sua família, não desista daqueles que estão à sua volta, não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pelo seu marido, não deixe de orar pelo seu pai, pela sua mãe, não desista, não cabe a você parar. Talvez hoje você esteja num vale sombrio, inóspito, e muito difícil de encarar. E você está nessa porque você está levando Jesus a sério. Porque tem gente que está em vale sombrio por irresponsabilidade e negligência. Aí você está em Ur dos Caldeus e você precisa de conversão. Mas se você está num vale sombrio e parece que depois que você veio para Deus só veio problema na tua vida, hoje Deus está dizendo para você: eu estou aqui. Eu não me esqueci de você, eu tenho promessas para você. Fui eu que te chamei. Eu tenho herança para você, eu tenho salvação para você, eu tenho redenção para você. Você lembra disso? Ou talvez você seja como muitos que estão aqui, adorando, caminhando por fé, se posicionando nas tantas estradas que essa vida traz para nós. E Deus diz: olha, continue caminhando por fé, porque nós ainda não chegamos em casa, porque nós ainda não chegamos e não recebemos a promessa de Deus. Sabe o que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 8, sobre a vida de Abraão? Que Abraão foi um homem de fé, porque ele saiu em busca de um lugar que ele não conhecia. Ele saiu em busca de uma terra que ele não conhecia, em busca de uma herança que ele não conhecia, porque ele tinha os seus olhos fitos no Salvador, no Senhor Jesus, que quer também hoje fazer morada no seu coração.
Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei hoje, de fato, em que lugar da jornada você está. Mas eu sei que Deus está aqui. E 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor quer ser achado da sua alma nessa noite. O Senhor quer se fazer real, vivo, nítido para você hoje. Mas você precisa por fé se chegar a Ele. Senhor, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor, Deus, Pai de Abraão, mas que não nos aponta para Abraão, nos aponta para a fé que Abraão depositou no Senhor, a fé que foi sustentada pelo Senhor, que dependeu da sua superação, a fé que apontava para Jesus. Ajuda-nos hoje, Deus, para a glória do Teu nome, pela Tua graça, a caminharmos por fé, estejamos nós onde estivermos. E que o Teu nome, Deus, seja exaltado. Obrigado porque um dia nós ouvimos a Tua voz. Obrigado porque hoje pessoas estão ouvindo a Tua voz. Mas o que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor hoje também escute a nossa voz, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero caminhar por fé contigo. Senhor, eis-me aqui, que a voz da criação se erga para dar louvor somente ao Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, e pedimos fé em movimento para perceber o Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém.